Bom dia, galerinha. Show! Boa segunda-feira para todos nós. Erivan Monteiro chegando aqui para mais um giro de notícias do mundão do futebol. Muitas novidades no mercado da bola, os times se movimentando, muito disse-me-disse, muito vai e vem, propostas enviadas, esperando resposta dos clubes. Os times aí no Brasil e na Europa numa movimentação intensa para reforçar os seus elencos para a temporada 2026, lá na Europa para a temporada 25-26. E o Erivan Monteiro sempre atenta a todas essas movimentações para trazer aqui no nosso canalzinho para você ficar sempre bem informado, para saber como é que vem o seu time, para saber como é que vem os seus adversários. Você aqui encontra tudo do mundo do futebol com aquela opinião diferenciada, um canal totalmente independente, sem mimimi, sem blá blá blá, sem babação de ovo. Quer ver? Voltou a sua insignificância. É um time insignificante, é um time fraco, é um time peidão. Muitos não aceitam, mas é um time pequeno, Vasco da Gama. É um time pequeno, é um time fraco. E continua a briga no futebol brasileiro entre Vasco e Internacional. Quem é o mais decepcionante? Quem é o mais pereba? Quem é o time mais cu do futebol brasileiro? É o Vasco? É o Internacional? Essa briga é intensa. Final da Copa do Brasil. Gol de Yuri Alberto e o gol do Memphis Depay, que não joga absolutamente nada, mas fez o gol do título. Um ataque doente, meu irmão. O Yuri Alberto fez 1-0. Mais culpa do Léo Jardim, que não soube abafar a jogada. E minutos depois, cara, perdeu um gol. Que se ele cobre o goleiro, era 2-0, matava o jogo ali. O cara não sabe, ele não tem tempo de bola, ele é um Palermo. Mesmo assim, fez o primeiro gol. O Vasco ainda conseguiu empatar com o Nuno Moreira. E no segundo tempo, com o passe de Yuri Alberto, o Memphis Depay virou para 2-1 e assim ficou. Corinthians, parabéns ao Corinthians, aos trancos e barrancos, um time que não paga nem marmita, conseguiu chegar na grande final da Copa do Brasil e conseguiu levar 0-0 em casa e 2-1 no Maracanã, no estádio lotado de vascaínos. Vocês têm que aceitar, esse time é pequeno, esse time é pereba, esse time não é nada. Não é nada, já tem 300 anos que não ganha nem Carioca. E olha que no meio dessa competição teve que passar pelo Operário, que quase ia para a Série C nos pênaltis. Aí você quer dizer para mim que o Vasco é um time grande? Faça-me um favor, meu parceiro, se olha no espelho. Parabéns ao Corinthians, ao Esporte Clube Corinthians, campeão da Copa do Brasil de 2025. Dorival gosta de uma Copa do Brasil, hein? Erivan Monteiro, meu parceiro. Tudo do mundo do futebol com aquela opinião diferenciada. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e já deixa aquele seu like gostoso, maroto, para a gente continuar crescendo mais e mais na plataforma do YouTube. Faça o Erivan Monteiro crescer e faça o Erivan Monteiro ter a sua voz mais firme e forte dentro desse mundão chamado futebol, beleza? Mercado da bola brasileiro. Alex Silva, vindo de graça do Curitiba, seu contrato é até o final de dezembro agora e não vai renovar, a pedido de Mozart, que trabalhou com o cara no Curitiba, é o novo contratado da equipe do Ceará Sporting Clube para a Série B de 2026. O contrato do atleta vai até dezembro de 26. Notícias do jornal O Povo. Pronto. Perdeu o lateral e já repôs com o Alex Silva, atleta de 31 anos. E o Aníbal Moreno caiu de rendimento. A torcida ficou meio chateada com ele na final do Paulistão, onde deu aquele vacilo, foi expulso. Outras partidas fracas, chegou a virar reserva e quase que não entrava nas outras partidas. Foi perdendo moral e voltou para a equipe do River Plate. O River Plate comprou o cara de volta. E olha como a Leila Pereira é inteligente. Comprou por 7 milhões de dólares, vendeu pelos mesmos 7 milhões de dólares, E ele disse que foi uma boa ele ter voltado para o Campeonato Argentino, agradeceu demais a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aníbal Moreno, novo reforço da equipe do River Plate, que está de mal a pior, nem Libertadores vai disputar no máximo a Sul-Americana, que ficou complicadíssimo para os times brasileiros, como o Vasco, que agora desceu, né? Agora nós temos os 6 brasileiros que vão disputar a Sul-Americana. Santos, São Paulo, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro e o lixo do Vasco da Gama. Notícia aí do portal R7 sobre a venda do Aníbal Moreno do Palmeiras para o River Plate. E o West Ham
que tem um desejo forte de contratar Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão da equipe do Cruzeiro, e os caras ofereceram 25 milhões de euros, 162 milhões de reais. Mas como seria isso? Primeiramente, eles querem por um empréstimo até junho de 2026, com opção de compra fixada no contrato, caso ele venha bater algumas metas que vai estar no contrato. Para isso, eles querem pagar 4 milhões de euros agora, e se ele atingir metas dentro do contrato, a compra será obrigatória por mais 21 milhões de euros. O Cruzeiro vai fazer jogo duro porque espera contar demais com o Caio Jorge para 2026. Mas aí tem que ver o desejo do atleta, como que o atleta vai receber essa notícia. O Cruzeiro ainda não deu nenhuma resposta para o West Ham, mas a proposta está na mesa, empréstimo de 6 meses por 4 milhões de euros, até junho de 26, e se ele bater metas lá de contrato, eles pagarão 21 milhões de euros obrigatórios para ter Caio Jorge em definitivo. E aí, Cruzeiro vende? Não vende? Achou pouco? Quer pedir mais? Ou achou bom o dinheiro, mas quer um pouco mais por esse empréstimo de 6 meses? Quando o Cruzeiro der uma resposta para a equipe do West Ham, o Erivan Monteiro vai estar atento e vai trazer aqui para vocês. Meu parceiro, notícias aí da ESPN, beleza? Tem novidades no mercado da bola europeu, mas tem aí o Jorge Sesteiro, um moleque novinho de 19 anos, que atua no meio de campo da equipe do Real Madrid, e o moleque deve jogar muita bola. Por quê? Porque na semana passada o Real Madrid jogou pela Copa do Rei, ganhou o jogo, não lembro contra quem jogou, e o moleque entrou no segundo tempo no lugar do Dani Ceballos. O moleque jogou tanta bola, mas tanta bola num período curto de tempo em que ele esteve em campo, que encantou Florentino Pérez, que foi rápido e já renovou o contrato do atleta e já botou uma multa de 150 milhões de euros, 970 milhões de reais, para afastar gente que vai com certeza ficar de olho, porque o Florentino Pérez já avisou que quer esse moleque sempre entrando nas partidas e do jeito, pela correria do Florentino Pérez em renovar o contrato do atleta e botar essa multa rescisória, é porque o moleque vai jogar muita bola. Não à toa já estão chamando o moleque de o novo Casimiro, Jorge Sesteiro, que jogava nas categorias de base do Real Madrid e agora já figura no time titular. Deve ser muito bom de bola. Eu não assisti o jogo do Real Madrid pela Copa do Rei, mas se o Florentino Pérez já correu para fazer isso, é porque o moleque é bom e tem muito futuro. No futebol europeu, lá na Inglaterra, o Arsenal bateu o Everton por 1-0 fora de casa. City bateu o Tottenham, bateu o West Ham por 3-0 e está na cola do Arsenal pela liderança. O Newcastle e o Chelsea empataram em 2-2. Aston Villa bateu o United por 2-1. E o Liverpool, encostando ali nos líderes, voltou a jogar bem. Está numa fase melhor. Um time daquele só pode ser fase ruim, cara. Bateu a cangaia do Tottenham por 2-1. Real Madrid 2, Sevilha 0. Barcelona 2-0 para cima do Vila Real. Atlético de Madrid 2-0 para cima do Girona. Os 4 primeiros colocados: Barcelona, Real Madrid, Vila Real e Atlético de Madrid. Leipzig levou uma pisa de 3-1 do Leverkusen em casa. Dortmund bateu o Gladbach por 2-0 em casa. E o Bayern de Munique bateu o Heidenheim e continua firme e forte na liderança do campeonato alemão. Na Itália, a Juventus bateu a Roma, que agora é o 4º colocado. Já perde essa 4ª posição, porque o time é ruim. Os outros jogos dos líderes foram todos adiados. O Napoli jogou a Supercopa da Itália, a Internazionale jogou a Supercopa da Itália e o Milan também jogou a Supercopa da Itália. Então, jogos todos adiados. Lá na França, vão voltar a jogar apenas no dia 2 do próximo ano, do próximo mês, que já é em 2026. Erivan Monteiro, sempre com novidades do mundo do futebol, aqui para você. Aproveita, deixa aquele like gostoso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha o vídeo com todos os seus amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Tamo junto e misturado. Ajude o Erivan Monteiro a crescer mais e mais no YouTube. E esse Vasco é uma lama.